As pessoas esquecem de que quando você mostra fatos, não histórias, existem fatos e interpretações, né? Histórias. Quando você mostra fato, que alguma coisa aconteceu e que é possível, você torna aquela história mais crível, mais acreditável, mais persuasível. Pensa muito bem num julgamento. Né? Tem um juiz, tem uma parte promotora e uma parte da defesa. E elas têm que provar, elas têm que persuadir aquele juiz ou aquele corpo de jurados que ou o cara é culpado ou o cara é inocente, dependendo de qual área você está. Como é que isso é feito? Apresentando fatos, apresentando evidência. Quanto mais fatos, quanto mais evidências você faz, você tem mais chance de transparecer que aquela sua história, que aquela sua tese é verdade. Logo, a condenação de uma pessoa, a absolução tem muito a ver com fato. Dito tudo isso, fatos e provas não são digitais, não são ou existe ou não existe. Elas têm intensidade, né? Não são binárias, né? Ou zero, ou existe ou não existe. Elas têm intensidade, assim como todos os gatilhos mentais que a gente apresenta aqui. Elas têm intensidades, têm provas mais críveis, mais irrefutáveis do que outras. Por exemplo, um DNA do assassino na arma que foi usada para matar, né, o sangue dele. Isso prova que ele estava em posse, estava em contato, prova que estava em contato com essa arma. Não necessariamente prova que matou, porque pode ter acontecido alguma coisa, mas enfim, é uma prova forte que ele esteve ali. Dito tudo isso, se não existe tal prova, testemunhos, na época que não existia DNA, né, análise de DNA, testemunhos eram provas também. E também a coletividade, a quantidade de testemunhos também são provas. E o que eu quero dizer é o seguinte, não existe uma prova que seja irrefutável bastante. Sempre existe intensidade. Existem provas muito intensas e provas menos intensas. Então, você provar é importante, mas você cada vez mais aumentar a intensidade dessas provas vai fazer com que o seu lançamento, seu projeto, seu 6 em 7 venha mais rápido. A primeira parte de você ter uma boa prova é ter uma definição clara, olha só, uma definição clara de Roma, de onde você quer chegar. A definição clara de Roma determina a prova. Se você não tem uma determinação clara daquilo que você prometeu, daquela expectativa, se a determinação não é clara nem na determinação, a prova vai tender a ser não clara, vai tender a ser mais duvidosa, vai tender a tender ao 0 ao invés do 10 em intensidade, uma nota. Vamos dar um exemplo? No meu caso, se fosse vender mais. Eu prometo vender mais. Aí a pessoa vende mais R$1. Será que mostrar um testemunho de alguém que vendeu mais R$1 ou R$2 vai provar o meu produto? E eu vou te falar por que não. Porque apesar de literalmente, ipsiliteris, ser vender mais, talvez quando a pessoa escutava vender mais no início, ela esperava outra coisa. E para algumas pessoas, R$100.000 é muito. Para outras é pouco. Acredite ou não, depende de quanto dinheiro você tem. Para você, R$1.000 já foi muito, pode ser que R$1.000 seja pouco, dependendo de que estágio na sua vida você está. Então, uma definição de uma expectativa que não é específica tende a gerar provas também não específicas que tende a gerar, quanto menos específica uma prova, já falei, menos intensa ela é, menos credibilidade ela tem. Não quer dizer que não tenha credibilidade, mas é menos. Então o primeiro passo para você colher uma prova é você definir uma prova. Ao definir uma Roma específica, isso é, no meu caso, 6 em 7, super específico, o cara fez ou não fez. É que nem gravidez. Ou ela tá grávida, ou ela não tá grávida. Não tem mulher meio grávida. É uma prova ideal. Então, o fato de eu ter definido isso faz com que quando os meus alunos mandem e falem, cheguei ao 6 em 7, eles podem falar, cheguei ao 6 em 7, que isso é a palavra deles, né, tá falando chegou. Eles podem adicionar próprias provas naquela prova que ele tá dando, no testemunho dele. Cheguei ao 6 em 7, esse é o print do Hotmart.
E muitos fazem, eu colo muitos prints, e é uma prova. Quer dizer que é uma prova irrefutável? Não, alguém pode pensar que eu estou fazendo Photoshop. Né? E aí, então assim, tem sempre, beleza, então a pessoa vai ter que investigar mais, conversar com o cara, de repente entrar no Instagram dele, tentar verificar a coerência de discurso. Fiz um 6 em 7 em, sei lá, desenvolvimento pessoal. Será que o Instagram dele tem seguidores, tem audiência? Ele fala disso? Então, assim, tem várias maneiras de você acessar a prova. E você acessar a veracidade da prova. Né? E você nunca vai ter certeza absoluta e plena. Isso é impossível. Eu acho que é impossível. Até porque tem várias pessoas que já foram condenados e condenados erroneamente. Porque fizeram uma suposição errada. Então, as provas foram suficientes para a condenação, mas ele era inocente. Inclusive, com os exames de DNA, isso foi possível. Muitas pessoas saíram da cadeira depois do advento dos exames de DNA, que é uma prova mais forte. Mas, Hugo, o primeiro passo de você ter uma boa prova é você ter uma boa definição de um destino. Se você tem uma boa definição do destino, você pode através de uma observação, checar se o destino foi atingido ou não.